morning. Hello, my dear teacher. Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um episódio aqui do nosso programa The Digital English Teacher. Esse programa é destinado a você. Esse programa é criado para ajudar aquele professor que ainda não se sente muito seguro no mundo online, não conhece as ferramentas que já estão à sua disposição, o poder dessas ferramentas e o que ele pode, as inúmeras coisas que ele pode fazer para transformar a sua aula numa aula mais didática, mais poderosa. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre writing. Então, olha só. Eu acho que o writing é uma ferramenta muito importante em qualquer língua. Então olha só. Eu vou usar um argumento aqui com vocês que eu uso com os meus alunos e vamos ver se você concorda comigo. Pensa o seguinte. Quando você está falando, você tem que produzir frases, concatenar ideias bem rápido, porque a tua audiência está ali, esperando, na sua frente, esperando você, esperando a entrega. E você não pode falar para a sua audiência assim, espera aí um pouquinho, essa frase não está muito bem bolada na minha cabeça, me dá uns 5 minutinhos aqui, deixa eu dar uma repensada, organizada, daqui a pouco eu solto. Quem é que vai conversar com você? Quem é que vai assistir uma palestra tua? Quem é que vai ficar numa aula tua se você estiver apresentando alguma coisa, estiver fazendo alguma exposição de alguma ideia? Não vai funcionar, certo? Então tá. Pois é. Agora, olha só. Isso é o que acontece quando você está falando, quando você está entregando essa mensagem via oral, né? Oralmente. Mas quando você está escrevendo, a menos que você esteja escrevendo na tela e alguém está lendo, por exemplo, durante uma aula online, que você está escrevendo alguma coisa e o teu aluno já está lá, aí a questão da fluência também pega bastante. Mas se você estiver escrevendo, redigindo um texto que você vai usar mais tarde, você tem todo o tempo do mundo para parar, planejar, pensar melhor nas ideias que você vai concatenar, os verbos que você vai usar, os tempos verbais, as preposições, os adjetivos, os advérbios e tudo mais que você pode usar para deixar o teu texto mais bonito, mais sofisticado. Legal? Então tá. Agora pensa o seguinte, quanto mais você escreve, mais você domina essa língua, porque mais você pratica com essa concatenação de ideias, essa construção de frases. E aí, a tendência é que se você escreve regularmente, se você escreve com frequência, quando você precisa falar, quando você precisa entregar via oral as suas mensagens, fica mais fácil, a coisa flui. Eu acredito muito nisso. Eu ainda não conheci uma pessoa que escrevesse bem e falasse mal. E aí você pode dizer assim, Alfredo, mas e aquelas pessoas que são muito tímidas, e aí quando elas estão na frente de uma audiência um pouco maior, elas ficam nervosas e elas começam até a gaguejar. Tá bom, isso também é verdade, e eu sei que o emocional pode ter um impacto muito forte, né, na sua performance quando você estiver falando. Mas isso são exceções. Via de regra, pessoas que são, né, não são tímidas demais, também não são extrovertidas demais, elas são elas lidam com naturalidade com relação a essa questão. Então, é disso que eu estou falando. Então, se você é uma pessoa que consegue conversar de uma forma natural, quanto mais você praticar com a tua escrita, na hora que você precisar falar, você provavelmente essa prática vai ter um impacto muito positivo no teu desempenho. É isso que eu quero dizer. Bom, então eu costumo motivar muitos dos meus alunos a praticarem com isso. Muitas vezes eu convido os meus alunos a escreverem um diário comigo, por exemplo, e a gente trabalha nesse diário junto. E esse diário, claro, escrito em inglês. O aluno escreve sobre tudo o que ele fez naquele dia, por exemplo, em inglês. E aí ele vai praticando com vocabulário e vai cada vez mais dominando a língua, né? Essa é a ideia. Então tá, pessoal. Então o que eu quero mostrar para vocês agora é uma ferramenta que eu uso muito quando eu estou trabalhando com os meus alunos e preparando esses alunos, por exemplo, para uma prova de proficiência, por exemplo. Então aqui, atrás de mim, eu tenho um texto que foi escrito por um aluno meu, isso há anos atrás, e é uma redação para uma prova de proficiência, a prova do TOEFL. Então, olha só. Olha que legal, se você ainda não conhece essa ferramenta, o que você pode fazer com ela. Uma das coisas que você pode fazer com ela. Então você passa um tema para o seu aluno e ele escreve uma redação. Essa redação vai ficar armazenada num repositório, né,
numa pasta que você vai compartilhar com ele no Google Drive. E aí, uma coisa que eu fazia com os meus alunos é assim, ó, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês uma ideia aqui. Então a ideia é a seguinte, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, essa é a redação original dele. A primeira coisa que eu faço é fazer isso aqui, olha, fazer uma cópia. Então eu faço uma cópia da redação 161. Muito bem. E aí eu dou um OK ali. Então, pessoal, pense comigo. Qual que é a ideia aqui? Olha só. Bom, então essa aqui atrás de mim é a versão original do meu aluno. Essa aqui é intocável, nessa aqui a gente não mexe. O que a gente faz? A gente vai para a cópia que eu acabei de fazer. Então, olha só. Deixa eu acionar minha ferramenta aqui de anotações. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Então, tá aqui. Como vocês podem perceber, isso aqui é uma cópia. Então, o legal da cópia é o seguinte. Então, a cópia, o que eu falo para o meu aluno é o seguinte. Ó, agora eu tenho uma cópia da tua redação. E eu vou fazer com essa cópia aqui o que eu quiser. O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso apagar, riscar, mudar a sequência de palavras nos parágrafos, eu posso fazer o que eu quiser. Porque, na verdade, o que a gente vai fazer mais tarde é o seguinte, em um determinado momento, voltar para a original para ver se o meu aluno, o quanto ele assimilou de tudo que eu sugeri, de tudo que eu expliquei. Por isso que é super importante a gente sempre ter uma cópia original protegida. Tá legal? Então, aquela ali, como eu tinha mostrado para vocês, é a cópia, né? Original. É aquela versão virgem, sem nenhuma alteração. Legal. Então, tá. Então, deixa eu apagar aquilo, isso que eu acabei de fazer. E agora eu estou com a cópia ligada, né? Muito bem. E aí, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Agora eu tenho uma ferramenta. E a ferramenta é o seguinte. Eu posso entrar no modo de edição aqui e eu posso usar o modo de edição e eu posso usar o modo chamado sugestões. E é esse que eu vou trabalhar com o meu aluno agora. Então, por exemplo, agora eu entrei no modo sugestões, o que significa o seguinte, que tudo que eu... todas as sugestões que eu fizer a partir de agora, elas vão ficar registradas na tela. E o aluno vai entender qual é a área do texto que eu estou alterando e qual é a área do texto sobre a qual eu estou fazendo alguma sugestão. Então, dá uma olhada aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, o meu aluno, essa redação, da última vez que ele usou, ela ficou com algumas ferramentas ligadas. Então, por exemplo, se você vier aqui em ferramentas, você tem aqui, por exemplo, a opção de ter a ferramenta de ortografia e gramática ligada. Então, mas você também pode deixa eu ver só uma coisinha aqui, ó. Aqui ele já está mostrando o primeiro erro, né? A primeira sugestão que ele quer fazer. Preferências. Deixa eu só ver se eu consigo detectar links automaticamente, sugerir substituições. Tá. Bom, nesse exato momento eu não tô encontrando aqui uma ferramenta para desligar o corretor gramatical e ortográfico. Mas eu tenho quase certeza que eu já vi que isso é possível. Mas, por enquanto, vamos deixar isso de lado, tá? Porque o que você vai fazer é o seguinte, você vai usar essa ferramenta para fazer sugestões num texto que o teu aluno escreveu. Então, olha só, aqui, por exemplo, o Google já está mostrando, né? Que aqui tem um errinho aqui, ó, na palavra means. E ele já te dá uma ideia de como você corrige isso. Ele já te diz aqui, ó, o que você deveria fazer. Então, exatamente aqui atrás de mim, e agora eu vou fazer o seguinte, por uma questão de didática, eu vou mudar o tamanho da minha imagem aqui. Vou me colocar aqui bem pequenininho no cantinho, porque daí vocês podem ver o texto aqui acima de mim, de uma forma com uma visibilidade boa. Então, tá ali, ó. I think we always remember gifts received from special people or even gifts which means. Então, olha só, pessoal.
O verbo na terceira pessoa recebe a letra S. Então, aqui eu estou usando o verbo mean. Então, se o verbo está nessa forma, ou seja, com o S, que é a forma de terceira pessoa, significa que o que vem antes teria que estar no singular. Mas o meu aluno, ele cometeu essa falha, porque ele está falando de gifts, de presentes. Então, é o plural. Então, se eu tivesse que representar isso com pronome, o pronome seria they. Eu estou falando dos presentes, estou falando deles, e não de um presente só. Então, esse means estaria errado. E aí o Google já fez uma sugestão e eu posso corrigir. Mas o que é legal e que eu queria mostrar para vocês sobre essa ferramenta é o que vai acontecer agora. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente está trabalhando na cópia? Então, eu selecionei aquela palavra ali e eu vou digitar agora sobre ela a minha correção. Então, eu vou colocar, por exemplo, me desculpem, vamos imaginar que eu combinei com o meu aluno que tudo que eu fosse fazer de correção eu colocaria em letras maiúsculas, só para diferenciar mais ainda. Eu pego e venho aqui e coloco mean. Então, olha só, o meu aluno vai olhar para aquilo ali e vai entender, olha só. Então, o Alfredo fez uma sugestão, ele fez uma correção ali. O que eu tinha escrito é means, mas o Alfredo foi ali e escreveu aquele mesmo verbo sem o S. Tá. Terceira pessoa. Então, uma abordagem que eu tenho com os meus alunos é isso. Primeiro eu faço simplesmente uma correção e depois a gente conversa para ver se ele entendeu tudo que eu alterei. Então, imagina que ele fez essa tarefa, ele fez ela em casa e ele colocou isso no ar. E aí, eu estou sempre monitorando, né, as pastas, as tarefas que eu passo para os meus alunos e antes da nossa próxima aula, eu dou uma olhada e já faço algumas correções. Ou seja, se depois de eu ter feito algumas correções, ele resolve acessar o arquivo, ele vai ver essa correção que eu já fiz e ele já tem um momento para refletir e tentar entender qual foi o erro que ele cometeu. Dependendo do nível do aluno, se ele precisa de mais explicações, aí o que eu posso fazer é o seguinte. Eu venho nessa cópia e aí eu posso acrescentar a ela um comentário. Então, olha só agora o que aconteceu. Ok. Eu posso agora escrever a minha explicação. E a minha explicação vai ser a seguinte. Ok, então imagina que essa redação aqui foi escrita pelo Joãozinho. So, okay, little John. Little John. Gifts is plural. So, the verb should agree with the plural noun. Então, pessoal, olha só, o meu aluno que está em casa acessou aquele arquivo que eu já fiz algumas correções, já fiz alguma alteração e dependendo do grau de dificuldade que o meu aluno está tendo com o writing, com redações, eu coloco mais ou menos comentários, mais ou menos informações ali para ele. O que vocês acham? Não é uma ferramenta muito poderosa? Porque olha só, primeiro você só mostra o erro, só mostra a correção, num outro cenário você faz a correção, acrescenta um comentário e numa terceira situação, depois de fazer tudo isso, você senta com o aluno, na verdade, de frente para ele, porque agora a gente está online, então teu aluno está online contigo, você compartilha essa tela com ele, ele está aqui te ouvindo e você explica para ele, ô Joãozinho, olha só, se o teu sujeito ele está no plural, o verbo tem que concordar. Então você colocou o verbo ali como se você estivesse colocando a forma dele da terceira pessoa singular. É por isso que aquilo ali estava errado. Fez sentido para você? Beleza. E aí você faz isso em todos os pontos do texto, além de uma série de outras coisas que você pode fazer. Sugerir palavras diferentes, sugerir uma outra ordem de palavras, para que a frase fique mais bonita, fique mais sofisticada. Então, olha como pode ser muito mais interessante trabalhar o writing do teu aluno dessa maneira. Pessoal, vamos voltar no tempo aí uns 20 anos atrás. Porque
porque essa ferramenta aqui ela já existe há um bom tempo. Mas vamos dizer, uns 10, 15 anos atrás, métodos tradicionais, passava uma redação, o aluno escrevia numa folha de papel, tu pegava uma caneta, né? Normalmente os professores usavam canetas vermelhas para marcar, né? E mostrar os erros. Aí você fazia as correções, colocava para o aluno. Olha que legal. Então, como eu tinha dito antes para vocês, bem rapidinho agora, só para concluir esse vídeo, olha só. O que eu fiz no início da aula? Eu fiz uma cópia do texto original do meu aluno. Para quê? Para que eu pudesse fazer com ela o que eu quisesse, mas ao mesmo tempo ficasse seguro sabendo que a cópia original está lá, salva, guardadinha. E agora eu posso pedir para o meu aluno o seguinte, ó, então o que eu quero que você faça para a tarefa? Você já estudou, eu já te expliquei tudo que eu corrigi aqui, já justifiquei tudo, você perguntou, nós esclarecemos as suas dúvidas e agora a princípio está tudo bem. O que você vai fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse texto aqui, eu vou pegar essa cópia e eu vou retirá-la daqui, vou colocar ela numa pasta segura, que agora, a partir de agora, só eu tenho acesso a ela, por enquanto. Porque eu quero que você vá para casa, dê uma olhada no seu texto original e tente reimplementar todas as modificações que eu fiz. Só para a gente ter uma ideia do que ficou de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente discutiu, se você vai lembrar, se você vai olhar para o texto e vai enxergar os teus erros. Mas não se preocupe, porque na próxima aula a gente vai revisar. E se tiver faltando alguma coisa, eu vou fornecer aquele arquivo para você, você vai estudar com ele um pouquinho, e aí você vai fazer uma outra correção em cima do teu original. E aí você faz isso quantas vezes forem necessárias, até que o teu aluno chegue àquele ponto em que o texto dele ficou perfeito. Não é poderosa essa ferramenta, pessoal? Eu sei que eu sou meio empolgado, eu sou suspeito para falar, mas eu acho isso muito legal, eu acho isso super interessante. Queria compartilhar isso com vocês. Tá ok? Então hoje a ideia é usar esses recursos dessas ferramentas que já estão à nossa disposição de uma forma didática, de uma forma bastante eficiente para ajudar os nossos alunos, por exemplo, a melhorar o seu writing. Ok, pessoal? Então eu sei que eu usei pouco do texto, eu só peguei um parágrafo ali e eu queria simplesmente explorar essa ideia com vocês. Tá bom? Meu nome é Alfredo, esse aqui é o The Digital English Teacher, esse nosso programa criado para ajudar professores que querem vir para o mundo online, professores de inglês. Tá ok, pessoal? Então, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa um like aí pra gente, deixa um comentário, deixa uma sugestão de algum tópico que você acha que seria legal que a gente explorasse aqui. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.